O SWAB é uma técnica muito conhecida nas indústrias de alimentos, farmacêuticas e é muito utilizada para amostrar superfícies que são mais arredondadas e que você não consegue fazer uma amostragem, por exemplo, com um Rodac. Para quem nunca ouviu falar, o SWAB é uma técnica em que você utiliza uma haste com uma ponta ou de algodão ou de rayon ou de teflon, de algum outro material mais absorvente, em que você vai passar esse material numa superfície para você ou retirar resíduos do local para avaliação, ou ainda, no nosso caso, micro-organismos para verificar se tem uma contaminação naquele local. Então, como vocês estão vendo na tela, a gente passa o SWAB numa determinada região, e essa região vai ser uma região representativa ou do equipamento ou da sua área. E que muita gente não sabe é que o SWAB, para análises microbiológicas, ele tem uma recuperação baixa. E nesse vídeo a gente vai explicar um pouco o do porquê essa recuperação baixa acontece. Para quem não me conhece, eu me chamo Meire e eu sou a fundadora da Microfar. A Microfar é uma consultoria especializada em microbiologia e a gente tem treinamentos específicos para controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre a nossa consultoria e sobre os cursos que a gente oferece. E o que significa uma recuperação baixa? Bom, nada mais é do que, se você aplicar uma quantidade de micro-organismos em uma superfície teste, você tem que recuperar essa quantidade que você aplicou. No nosso caso, quando a gente faz esse tipo de avaliação, normalmente a gente vai aplicar uma quantidade baixa, então normalmente tá até 100 micro-organismos ou 100 UFCs em uma superfície teste. Você faz a recuperação dela com o seu SWAB e você tem que recuperar no seu método aplicado, ou seja, uma quantidade na placa de contagem, uma quantidade parecida. E esse valor, ele normalmente varia de uma especificação acima de 50%, que é a especificação que a farmacopeia preconiza para métodos microbiológicos. Ela não determina exatamente a técnica de SWAB, mas como é a referência que a gente tem para aplicação de métodos microbiológicos, normalmente é essa referência que a gente utiliza. No entanto, esse teste ele é conhecidamente famoso por ter uma recuperação ruim. E uma das perguntas que a gente mais tem na nossa consultoria é como a gente faz para recuperar micro-organismos por essa técnica. Então, para entender um pouco melhor do porquê essa baixa recuperação acontece, eu queria explicar um pouco sobre os SWABs. Conhecendo um pouco mais a história do SWAB, o primeiro relato científico que a gente tem em 1893 e que foi utilizado uma haste de metal e uma ponta de algodão. De lá para cá, houve uma evolução em relação aos SWABs. Hoje a gente tem SWABs de vários materiais, como por exemplo de rayon, de algodão, de teflon, e também de diferentes formas. Então a gente tem aqueles SWABs mais simples, até os mais avançados, com uma ponta direcionada, com uma cabeça mais achatada para superfícies maiores. A gente também tem esses outros SWABs da 3M, que tem até o meio já vem acoplado junto com o SWAB e você só quebra o reservatório para análise. Cada SWAB tem uma função específica. Para os testes químicos, normalmente são utilizados os SWABs de Teflon, que tem essa cabeça um pouco maior para você conseguir recuperar os resíduos de uma forma mais eficiente. Para os testes microbiológicos, normalmente se é utilizado o SWAB de rayon, principalmente porque ele já é comercializado estéreo e também tem um custo mais acessível. O SWAB de rayon, ele nada mais é do que uma fibra sintética ou semissintética. Ela tem uma alta absorção, só que essa alta absorção também acaba dificultando na hora de você liberar o material para sua solução. E além do SWAB de rayon, o SWAB que eu queria dar um pouco mais de destaque é o SWAB flocado. O SWAB flocado, ele ficou mais conhecido durante a pandemia do Covid-19. Ele que era utilizado nas amostragens para o teste de verificação se você estava ou não com o vírus. Até uma história que aconteceu comigo foi que, durante o pico da pandemia, eu estava validando esse método de SWAB com o SWAB flocado e foi super difícil eu conseguir um fornecedor que tivesse a quantidade de SWABs disponíveis para o meu teste. Na época eu fiquei até um pouco receosa de continuar fazendo o teste, porque eu ficava pensando, nossa, será que eu estou tirando os SWABs que precisam ser utilizados para o teste, né, da população, e eu estou utilizando para fazer essa outra amostragem? Mas aí eu pensei também, né, eu trabalhava numa indústria que também precisava fornecer os medicamentos para a população, fora que o SWAB ambiental, ele é diferente do SWAB utilizados para amostras clínicas. Então eu fiquei um pouco mais tranquila naquela época, mas como todo o material estava sendo direcionado para os SWABs clínicos, foi muito difícil eu conseguir encontrar um fornecedor na época. Mas hoje a gente consegue ter outros
ter outras opções. Qual que é a vantagem desse tipo de suave? O suave de rayon, ele normalmente é uma haste plástica em que você tem um emaranhado de fios em torno da haste. Já o suave flocado são hastes grudadas perpendicularmente à haste. E o que isso melhora? Quando você tem um emaranhado de fios, a retenção das células na superfície do fio, ela acaba sendo maior e você não consegue dispersar melhor aquela sua solução. Já o suave flocado, como ele não tem esse núcleo central, ele consegue dispersar melhor na sua solução. Além disso, o material do suave flocado, ele normalmente é composto de um material de teflon, que ele tem uma alta absorção, mas ele também consegue liberar o que ele absorveu. Se você está com dificuldade de recuperação nessa técnica de suave, a minha recomendação é tentar migrar para o suave flocado. Ele é um pouco mais caro, mas pelo menos você não vai ter dor de cabeça. E se você quiser saber mais sobre o passo a passo de como fazer uma validação de suave ou ainda uma água de rinçagem, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com o treinamento completo do nosso curso. Eu te vejo no próximo vídeo.